geral do projeto era desenvolver uma impressora 3D com um custo de projeto razoável, né? Inicialmente eu estava com aquela proposta de torná-la remota, né? Mas não por tempo e também por empecilhos que no decorrer do processo foram acontecendo na impressora, não consegui implementar. Eu acabei tirando essa parte do projeto e deixando como uma consideração final para um projeto futuro, para implementação, na verdade, nessa impressora ainda. Então aqui tem uma fotinho geral dela. Os objetivos específicos eram pesquisar sobre as várias formas de desenvolvimento da impressora 3D, projetar a eletrônica, a mecânica e a estrutura, orçar, comparar valores e adquirir componentes e materiais, construir a impressora, programação do equipamento, executar teste de funcionamento e criação de um objeto na impressora. Como eu falei, o aluno sou eu. O Oswaldo, ele me auxiliou em relação principalmente ao organograma ali, né? Que a gente conseguiu recuperar. Deu certo, né, professor? Deu certo. Tá. Em função do organograma e da análise de materiais a ser comprado, e posteriormente isso eu que desenvolvi o projeto, tá? Então, como introdução, eu apliquei aqui, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, Lavoisier. Talvez essa seja a melhor forma de expressar um desenvolvimento, ou melhor, a mutação de um material provinda de uma impressora 3D. Não são só motores, polias, correias, extrusores e microcontroladores. Há algo mais ali, há algo mais intrínseco. É como se a magia estivesse presente numa máquina, num toque para a modelagem da imaginação. Segundo Chuck Hull, a prototipagem rápida, a impressora 3D, é a tecnologia de fabricação aditiva em que o objeto tridimensional é criado através de injeção de sucessivas camadas de material, sendo que o modelo base para a construção desse é digital. Entre as vantagens desse tipo de fabricação, tem-se a versatilidade de materiais que podem ser implementados, a rapidez que o processo se dá, a criação de objetos de forma fácil, relativamente precisa, com diferentes características físicas e mecânicas. Dessa forma, cada vez mais funcionais e acessíveis, as impressoras 3D estão se disseminando no mercado, nos mais variados nichos, desde desenvolvimento de peças para protótipos de produtos, a construção civil, na biomedicina e até mesmo na alimentação, o que torna o estudo desse tipo de máquina de grande importância mercadológica. Além disso, o potencial da impressora 3D pode ser ainda mais brilhante quando usado na educação, como ferramenta de inserção de crianças à ciência e tecnologia. Afinal, que criança não ficaria fascinada ao ter sua imaginação nas palmas das mãos? Nesse sentido, a proposta do desenvolvimento desse artigo é de criar uma das mais simples impressoras 3D, com extrusora para transformação de polímeros sintéticos, né, que são os PLA, PET, nylon, policarbonato, ABS, em objetos modelados. A ideia é deixar o projeto com uma relação custo-benefício interessante, num valor para construção consideravelmente inferior à compra de uma máquina de mesma qualidade no mercado. Dessa forma, incentivando a replicação do projeto e início dos estudos sobre as impressoras 3D. Do mesmo modo, vale destacar que o autor também está no início de seus estudos com esse tipo de equipamento e tem a intenção de utilizar esse artigo, bem como a impressora, para o desenvolvimento de protótipos de produto, além de ser o projeto de conclusão de curso técnico de eletroeletrônica deste. Sendo assim, o artigo abordará desde um breve histórico das impressoras, a pesquisa do tipo de impressora escolhida, a eletrônica aplicada, o projeto desenvolvido em software, sua construção com todas as medidas, a lista dos materiais que foram adquiridos, o passo a passo da construção da impressora, com fotos e vídeos, o código-fonte, os testes aplicados e, por fim, a impressão final do objeto. Então, assim, unidades curriculares envolvidas, a gente tem o desenho técnico, né, principalmente com desenvolvimento em AutoCAD, a eletrônica digital do Arduino em si e a programação da IDE, a eletrônica geral, né, o conhecimento, apesar de uma coisa que eu senti falta, né,
eu não construí nada eletrônico, por exemplo, não fiz uma placa de circuito impresso para fazer a fonte, que é um negócio que eu gostaria muito, mas por tempo eu não consegui implementar. Ou fizesse a parte do display LCD, né? Essa era uma coisa que eu tinha muito interesse, mas por questão de tempo mesmo não foi possível, né? Microcontroladores, também a parte do Arduino, programação, máquinas elétricas, né, toda essa sistemática em relação aos motores de passo que estão sendo utilizados, e dispositivos transdutores, né, que são principalmente por conta dos termistores e o conhecimento que a disciplina potencializou, né. Bom, como plano de execução e cronograma, primeiro o projeto, né, recebeu um cronograma específico, onde foram alinhadas as atividades, bem como datas e como que foi o resultado das entregas, né? Então, as atividades foram divididas entre pesquisar sobre as várias formas de desenvolvimento da impressora 3D, né? O projeto de eletrônica, mecânica e a estrutura do equipamento, orçar, comparar valores e adquirir componentes e materiais, construção da estrutura da impressora, construção da eletrônica e mecânica da impressora, programação do equipamento, executar teste de funcionamento, criação de um objeto na impressora e entrega do site completo. Deixa eu dar só uma olhada como é que está o desenvolvimento aqui. Eu fiz umas alterações agora em relação à dimensão, e parece que ele perdeu um pouquinho mais ainda a qualidade. Depois eu mostro um antes e um depois, né? Uma que eu fiz a meia hora antes e essa agora, para a gente comparar juntos. Mas deixa rolar ali. Vamos ver aqui. Seguindo, né, posteriormente ao cronograma e também ao primeiro passo lá, a gente tem aqui uma lista de componentes e estimativa de custo do protótipo, né? Na verdade, que já não é uma estimativa, que já é o valor real que foi gasto com o projeto, né? Então, temos vários componentes aqui, né? Se alguém desejar replicar o processo, tem de fácil acesso todas as lojas que foram compradas e valores adquiridos na época, dimensões dos objetos, enfim. Por questão de valores, né, apesar do dólar estar muito alto, quase todo o projeto, principalmente partes eletrônicas e mecânicas, foram compradas pelo AliExpress, né? No final das contas, eu não consigo baixar aqui, né? Eu tenho aqui aberto. Ó, no final das contas, o projeto, né, o valor final do projeto saiu em R$ 1.239, né? Ficou além do que eu imaginava, apesar de que uma impressora nova, impressão 3D, esteja por volta aí de R$ 2.000, né? Nas dimensões que a Cortex tem. Mas eu esperava, né? Claro, hoje eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, né? Mas antes eu era bem leigo no assunto. Mas mesmo assim, pelos valores que eu estava vendo e tudo mais, eu esperava algo em torno de, no máximo, R$ 1.000. Então extrapolou um pouquinho aí, mas eu acho que principalmente em virtude do dólar alto, teve esse impacto mesmo, né? Vou fechar aqui que a gente já terminou essa parte. Depois do plano e execução, tem a parte da descrição técnica. A descrição técnica é relatado, primeiramente, trabalhos relacionados e da onde, né, que eu tive embasamento
para a construção da impressora. Então, assim, de forma resumida, o trabalho ele teve como base referencial 3 vídeos no YouTube, tá? Sendo que cada vídeo foi utilizado um pouco, né, do conteúdo ali exposto, tá? Então, assim, acho que eu falei que o primeiro exemplo do projeto baseado foi do YouTube canal RBTech, tá? E foi as informações coletadas desse canal foram principalmente as dimensões da mesa, bem como as informações importantes que ele detalhou, principalmente relacionados à programação no Marlin, que é o software embarcado que é aplicado no Arduino Mega da impressora 3D Cortex. No segundo exemplo, segundo projeto base, né, foi principalmente utilizado a parte da estrutura, né? A parte da estrutura, porque o canal do RBTech aqui, ele utilizou a estrutura totalmente em madeira. E as fixações, que isso é um ponto negativo, que, ao meu ver, o projeto dele teve, as fixações foram com base em cola instantânea, né? Isso, ao meu ver, é bem prejudicial, porque a máquina está em movimento, né? Uma impressora, ela precisa trabalhar os eixos, enfim. Já esse segundo exemplo, ele usou toda a estrutura em alumínio. E foi justamente o que eu fiz. Eu fiz essa carcaça, né? Essa estrutura modular em alumínio para dar essa estrutura mais rígida, além de esteticamente também mais bonito, né? E o terceiro exemplo foi um projeto muito bom, apesar de que ele não utilizou do tipo de impressora que eu utilizei, que é um plano cartesiano, né? Onde existe o eixo X, o Y e o Z, e a gente precisa de pelo menos um motor para cada eixo, para eles trabalharem separadamente. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ele foi muito importante porque ele teve um vasto conhecimento, vasta divulgação de conhecimento mesmo, né? Teve muita informação. Então, terem uma ideia, esse não é um vídeo só, né? Ele fez uma série, eu acho que tinha uns 50 e poucos vídeos, assim, sabe? Então tinha muita informação mesmo importante. Então, assim, essa impressora, né, a Cortex, ela utilizou um pouquinho de cada, além de eu ter implementado algumas coisas específicas do projeto particular, né, minhas, coisas que eu achei que iria funcionar, algumas funcionaram, outras não, depois eu vou falar sobre, mas enfim. Materiais e métodos. Primeiramente, importante destacar que a impressora 3D incorpora hardware e software no mesmo equipamento. Aliás, talvez seja melhor relatar que ela necessite da precisão do hardware, estabilidade da estrutura, muito por isso que eu busquei o alumínio como estrutura, bem como boa sistemática mecânica e do software. Aplicação correta dos passos, dos motores, definições das dimensões da mesa, acionamento coerente das extrusores e demais componentes. Nesse sentido, o projeto buscou prezar, na medida do possível, pela qualidade, mesmo que isso prejudique um pouco a velocidade de impressão ou o orçamento ter sido um pouquinho mais comprometido em função disso. Inclusive, orçamento reduzido, um dos objetivos gerais do projeto, aliado à maior literatura referência para auxílio, foram os fatores determinantes para a definição do tipo de extrusão, assim como o tipo de movimento dos eixos da respectiva impressora. Então, assim, né, o tipo de extrusão escolhida foi a FDM, a Fused Depositation Modeling, que nada mais é do que a dinâmica
de que o objeto é construído camada por camada a partir do depósito de um material por extrusão em um caminho pré-definido, né? Os polímeros termoplásticos são os materiais base para o tipo de utilização desse sistema, sendo que o PLA, que é o poliácido láctico, foi escolhido para os primeiros trabalhos, tá? Em virtude dele ser mais facilmente moldável, tá? Principalmente porque ele exige menores temperaturas para extrusão, e bem como que ele não precisa de uma impressora fechada, né, para apresentar uma boa qualidade na peça. Isso porque um outro que é muito utilizado, o ABS, ele precisa de um mecanismo fechado para que o quente, né, do polímero, quando ele sai da extrusora e toca a mesa aquecida, não sofra nenhuma influência de vento e ele possa empenar, né? Já o PLA, ele não tem esse problema. É muito mais difícil acontecer, né? Pode até ter um pouquinho, mas é muito mais difícil acontecer. Na verdade, o PLA é até indicado um pouquinho mais de resfriamento. Inclusive, a intenção futura é a implementação de um coolerzinho ali também. Eu só não implementei por falta de tempo. E isso, o cooler aplicado na própria extrusora, né? Ou próximo dela. Além dessa situação de não necessitar da impressora fechada, um outro diferencial do PLA, que para mim é muito relevante, né? É que ele é um material biodegradável, né? E ele é proveniente de fontes renováveis. Então, eu sou muito preocupado com causas ambientais e essa parte, para mim, ela pesa bastante. E em relação ao tipo de movimento dos eixos, foi escolhido o sistema cartesiano, né, onde cada eixo é independente, x, y e z. Dessa forma, os eixos x e y necessitam de um motor e o z, para um melhor equilíbrio, necessita de dois, né? Claro que é possível a construção de um eixo Z só com um motor, só que teriam que ser impressoras menores, né? Então aqui eu trouxe uma hierarquia da impressão 3D para ter um panorama geral do funcionamento, né, dela. Então assim, ó, a impressão 3D ela tem o hardware e o software, sendo que o hardware ele é gerenciado, vamos dizer assim, pelo firmware, que é o software embarcado no hardware, e o software ele tem três tipos, ou podem ser um tipo que integra todos, né, que é o caso desse repetir host aqui. E o firmware utilizado, depois eu vou falar um pouquinho mais, é o Marlin, que é o que está aberto aqui na ideia do Arduino. Tá? Voltando aqui no esquemático, o software, o que ele precisa, né? Ele precisa ser um gerenciador de impressões, ele precisa ser um fatiador, que é a separação dessas camadas e como que essas camadas vão ser construídas, e tem a parte da modelagem. No meu caso, eu não utilizei a modelagem, apesar de permitir também aqui no Repetir Host, por falta de tempo também. Eu queria muito fazer modelo e futuramente quero implementar modelos, principalmente para melhorar a impressora 3D. Todas essas placas de madeira ou compensado que eu utilizei para fixar os meios mecânicos, tenho a intenção de imprimir via impressora 3D, né, de forma mais rígida e que não sofra dilatações, né, conforme a variação de tempo, através dos polímeros. Então, já falei aqui da hierarquia. Tá. Então, assim, ó, na figura 5, né, foi possível observar a hierarquia da impressora, e nesse sentido, os hardwares escolhidos para o projeto foram o Arduino Mega, né, 2560, isso porque ele tem mais entradas que o Arduino Uno e tem mais capacidade de memória.
em conjunto com a Ramps 1.6, tá? A Ramps 1.6 é um shield especificamente produzido para acoplar na Mega 2560 e gerenciar uma impressora 3D, tá? A escolha em conjunto se deu por conta do custo-benefício que ambos entregam ao equipamento. As placas recebem 5 motores de passo NEMA, 17HS4401, um para o eixo X, um para o eixo Y, dois para o eixo Z e um para a extrusora, ideais para projetos de precisão no posicionamento e tem potência acima do necessário para os eixos da impressora, além de 5 drivers de motores DRV8825, que trabalham junto com o microcontrolador para realizar o chaveamento e fornecer ao motor a corrente necessária para seu funcionamento. Tá? 5 endstops NO genéricos mecânicos, utilizados para definir a origem, bem como restringir o movimento da impressora num ponto. Assim, 2 foram aplicados no eixo Y, 2 no eixo X e 1 no eixo Z. A altura do eixo Z, o eixo Z eu só botei um para controlar justamente a altura mínima. A altura máxima eu fiz o controle somente pelo Marlin, né? Pelo Feynman. Beleza. Uma extrusora MK8 incorporada num sistema de extrusão direta. Isso aqui, na verdade, eu tenho que editar, tá? Porque o que acontece? A extrusora, ela pode ser de duas formas. Talvez depois, eu acho que depois eu falo um pouquinho sobre isso também. Ela pode ser de forma direta, onde o filamento ele já está conectado a um motor, ao tracionador e à extrusora. Então ele é feito de forma direta, ele está no carrinho do eixo X, ou ele pode ser de forma indireta, que é o sistema Bolden, que se chama. Então, o tracionador e o motor, eles ficam acoplados na estrutura rígida da impressora. E, através de um cano de um material específico, ele corre até a extrusora e tem a sistemática, né? Ambos têm suas vantagens e desvantagens. O de forma direta, ele tem a vantagem de dar mais precisão ao objeto mesmo, né? Ao desenvolvimento. Já o de forma indireta, Bolden, ele tem a vantagem de dar mais velocidade, já que o carrinho do eixo X, né? Ele não tem tanto sobrepeso. Então, o que eu fiz aqui? O que acontece? Eu comprei um sistema para aplicar um Bolden. Entretanto, por conta de um erro meu, que esse caninho ele tem um material específico e ele fixa certinho entre a extrusora e o tracionador. E eu peguei, olhei, pá, isso aqui tá muito, muito comprido, vou cortar um pedaço. Só que eu esqueci, claro, que o eixo Z, ele tem um tamanho considerável, né? O meu caso, ele está com a impressão definida até 310 milímetros de altura. E no fim, eu já tinha perdido esse ponto porque eu cortei o cabo. Cortei. Enfim, aí eu tive que dar uma remodelada. Então, o que eu fiz no fim? Eu coloquei ela em configuração como se fosse uma impressora direta, né? Mas ainda tem um pedacinho de cabo que faz essa conexão entre entre o tracionador e o motor. Não posso dizer cabo, é um material oco ali onde passa o filamento. Beleza, vamos ver onde é que eu estava. Tá, em relação à MK8, tá? Uma cama aquecida, MK2B, ela não é essencial para o tipo de filamento utilizado, que é o PLA que a gente está utilizando, porém, com o auxílio dela, o objeto final ele tem uma melhor qualidade, né? Já que o filamento ele sai quente da extrusora e com a cama aquecida, ele não sofre tanta dilatação, né? Em virtude da diferença de temperatura. Isso aqui eu vou ter que tirar, além de ser mais facilmente removível do vidro.
isso aqui não existe. Na verdade, é o contrário. Eu tentei fazer um monte de vezes que eu terminava a impressão e tentava retirar o objeto. Aí ficava grudado de um jeito impossível de tirar. Aí depois, claro, eu percebi que tu tem que esperar esfriar o objeto para que o plástico desgrude do vidro e aí sim fazer a remoção. Um display LCD hip-hap opcional, pois todas as instruções, bem como as configurações, podem ser geradas e transferidas através de USB pelo notebook ao Arduino Mega. Porém, ele foi inserido no equipamento para uso futuro, junto ao cartão SD, sendo que todo o hardware foi alimentado por uma fonte chaveada DC, 12 positivo, 12 negativo, com capacidade de corrente de 30 A. Tá? Eu optei por 30 A por questão de implementação futura de alguns mecanismos que eu quero implementar na impressora, mas uma fonte de 20 amperes seria mais do que suficiente com o que tem hoje, né? Em continuidade, aplicando funcionalidade ao microcontrolador, o firmware ou software embarcado utilizado foi o Marlin 1.0. O software é um conjunto de instruções genéricas, programações para o funcionamento da impressora, sendo que ele recebeu edições na programação C++ em IDE do Arduino para aplicabilidade no equipamento construído. Em relação ao software de gestão das impressões, assim como o fatiador, foi utilizado o Repetier. E como a modelagem não foi utilizada, o modelo foi coletado, que foi esse de calibração, o cubo de calibração, ele foi retirado do site Thinkiverse, né? Tem bastante projetos lá que tu pode simplesmente coletar gratuitamente e arquivos STL, né? E pode pedir para a impressora imprimir. Por fim, em relação à estrutura física do equipamento e mecânica dos eixos, a primeira foi baseada principalmente em perfil de alumínio estrutural V-slot, por conta da praticidade na montagem, rigidez final e durabilidade do material, sendo que algumas peças foram trabalhadas em compensado de madeira para minimização de custos. Esse compensado de madeira eu nem coloquei ali entre os valores, né? Porque como eu trabalho, eu tenho uma mini marcenaria, eu faço alguns projetinhos à parte, tenho muito compensado pequenininho aqui, então eu utilizei um compensado pequeno para execução de todas as peças, né? E já a mecânica, ela foi trabalhada de forma diferente para cada eixo, sendo que o eixo Z recebeu 2 fusos trapezionais, trapezioidais, TR8, pois precisa de uma movimentação vertical, que exige maior tracionamento, além de receber um mecanismo de rolamento, através de roldanas V-slot. E o eixo X e Y, eles receberam uma correia GT2, em conjunto com polias, e um mecanismo de rolamento através de roldanas V-slot. Então, assim, ó, eu trouxe aqui todos as fotos dos componentes e dispositivos utilizados, tá? E a impressora terminou. Deixa eu só elevar ela um pouquinho. Eu acho que eu já estou falando bastante, eu nem cheguei no desenvolvimento. Mas, enfim, eu vou elevar ela um pouquinho. Daí, assim, tem que aguardar uns 10 minutos para poder tirar a impressora o objeto da impressora. Vou só tirar esse fio aqui. Tá. Aqui eu tenho um controle manual, né, que eu posso manipular os eixos da forma que eu quiser. Claro, sem que extrapole as dimensões da máquina que eu apliquei, né? E eixo Y. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou partir para o desenvolvimento propriamente dito, né? Como que eu como que foi o decorrer do desenvolvimento da impressora. Nossa, tá ruim de carregar aqui.
Se preferir que eu compartilhe a tela aqui, eu tô com o site aberto também, tá? É? Tu que sabe? Tá, peraí, só deixa eu esperar um minutinho ver se ele. Tá, Ah, estabilizou, pessoal. Não vai beleza. precisar. Tá, então assim, ó, com embasamento técnico, né, já estudado a partir da descrição técnica ali, o desenvolvimento do projeto ele foi dividido em 5 principais tópicos, tá? Desenvolvimento da impressora em software AutoCAD, montagem da estrutura do equipamento e da mecânica, montagem da eletrônica, configurando, configurando os softwares, configuração dos softwares, impressões e ajustes. Então, assim, primeiramente, desenvolvimento da impressora em software 3D, né? Barbaridade. Se tu clica naquele computadorzinho ali em cima, acho que é melhor até para visualizar. Qual que tu disse, pessoal? Na barra superior tem uma pessoinha ali de compartilhar, uma setinha, e no meio tem aí, esse daí. Aí é a visualização do site, como... Aí eu até estava querendo saber se eu deveria publicar ou o quê. Pode publicar. E aí a Mas eu não sei gente... como fazê-lo. É só, Eu execução. é só apertar publicar ali em cima. Ah, tá. Eu E aí não daí acho que ele o vai botão. gerar um endereço que tu pode mandar, daí ele vai ficar disponível para acesso via internet. Aham, legal. Ó, enquanto Aí carrega aqui, a gente pode ver que, né, a partir do momento que a impressão ela finalizou, os termistores eles continuam ativo e o aquecimento ele está baixando, né? Então a extrusora está baixando e a cama aquecida também. Opa, acho que foi, né? Tá. Então assim, essa primeira etapa ela teve o intuito de modelar o equipamento em software, visando ter uma impressora personalizada, tá? E além de possuir as noções das dimensões específicas para poder fazer a compra dos equipamentos, né? Bem como visualizar de que forma os eixos e suas partes mecânicas ficariam posicionadas. Aí eu relatei, né? Não sei se eu preciso falar isso tudo, de como foi feito, que acontece, né? Eu relatei que eu peguei a cama aquecida, vi qual que era a dimensão dela, a partir disso comecei a fazer dimensionamento no AutoCAD e tudo mais. acho que Enfim, pode focar mais no, assim, falar dessas etapas aí de uma forma mais resumida, até para não tá, se estender e depois ir para os resultados. tá bom então. Isso, só tem um limite de tempo, porque eu tenho PI depois também, Ah, então tá. É, Desculpa, não sabia. tranquilo. Tá, então assim, basicamente, né, o desenvolvimento aqui no AutoCAD, eu até falei aqui, apesar de pouco detalhista, né, e sem acabamento, né, o desenho, ele foi fundamental para o que se propôs. O objetivo dele era simplesmente me dar as medidas e saber mais ou menos como aplicar ou qual o tamanho dos acessórios aplicar para o funcionamento, né, de cada eixo. E também, né, com as dimensões aqui, me adiantou bastante a questão da compra dos perfis de alumínio, que eu já fiz a compra deles cortadinhos, né, com a medida que eu tinha aqui. Aí não precisei recebê-los e dar um jeito de cortar em casa. Montagem estrutural do equipamento e da mecânica, né? Primeiramente, eu comecei fazendo a base, né, da impressora e onde eu apliquei essas chapinhas de compensado, né, e fixei, né, a vantagem desse perfil V-Slot é que ele tem essas fresnas aqui e com uma porca T tu consegue fixar, né, e claro, um parafuso, tu consegue tracionar aqui e fixar os componentes ou a própria estrutura em si, né, como eu fiz aqui com essas cantoneirinhas. Beleza. Depois de ter montado a base ali, eu comecei a trabalhar no eixo X, né?
onde eu apliquei essas roldanas e elas abraçaram, né, o perfil de alumínio. E aqui tem um carrinho que eu já comprei ele assim, né, pelo AliExpress, ele já vem assim em formato para aplicabilidade justamente nesse perfil V-slot. Né, mostrei aqui como que eu desenvolvi os fixadores aqui pro fuso, né, como que ele fixou aqui com os acoplamentos, o mancal e coisa arada. Como que eu fixei os motores, esse aqui no eixo X também, né? E eu deixei aqui as polias para receberem a correia, né? A correia, ela passou por esse vão aqui do perfil V-slot. Até por isso que esse perfil V-slot, ele foi comprado de forma diferente, duas dimensões diferentes, né? Uma mais fininha e outra mais larga. A mais larga, ela teve a função, a primeira, de receber as roldanas, né? As roldanas aqui, e para dar tração, e também para passar a correia aqui por dentro e tracionar ela por cima, né? Ó, ela tracionou aqui por cima, aqui eu conectei a uma extremidade do carrinho, né? E a outra extremidade também foi conectada do outro lado. Depois eu apliquei o eixo Y, né? Eixo Y, fiz o mesmo sisteminha de chapas de compensado, fixadas no motor de passo, sendo que as extremidades, a polia também foi fixa com a porca T, né? E aqui eu apliquei essa mesa aqui, atualmente ela está, vamos dizer, para quebrar um galho, porque eu não achei uma mesa ou uma plataforma dessa em alumínio, né? Então eu peguei, juntei dois compensados e coloquei ela, né? Tendência é depois eu mudar, eu acho que isso é fundamental, porque a madeira tende a trabalhar com a variação de temperatura, né? E isso pode acontecer, pode ocasionar, claro, a perda de qualidade do objeto final, porque ela trabalhando, ela perde o nível e, consequentemente, perde a referência, né? Enfim. Tá. A montagem eletrônica, né? E ajuste de dispositivos e ligações, tá? Então, assim, primeiramente, foi montado o Arduino, né? O Arduino foi aplicado à placa, que aqui eu fiz uma base, né? Eu acabei não mostrando na foto aqui, mas depois vai dar para ver. Eu fiz uma base para aplicar a fonte e o Arduino, né? Fazer a fixação deles aqui embaixo e fazer com que esse carrinho passe por cima sem que haja impacto, né, entre eles. Então eu fixei o Arduino, bem como aqui em cima já está a shield, tá? Já está o acoplamento, o Ramps 1.6, fixei ele na base. Esse é o drive de motor de passo, DRV8825, né? A gente consegue ver que a Ramps 1.6 ela já está com uns jumpzinhos aqui, ó, no lugar do motor de passo, né? Não no lugar, mas numa conexão aqui do motor de passo, que é justamente para minimizar os steps do motor e fazer com que eles trabalhem no menor step possível, né? Para ser mais detalhista para a impressora. Então aqui eu fixei, acoplei depois os drivers dos motores, tá? Nos drivers dos motores tem um detalhe, né? Antes de aplicar propriamente dito o motor de passo, que é o ajuste do VRIF, né? V referência. E o que acontece? Cadê que eu me perdi aqui? O VRIF, que é a tensão de referência do drive, ele possui o drive ele possui um sistema inteligente de segurança, né? Mas ele só funciona a partir de limitação de valores estabelecidos pelo Trinpot tem junto a ele, né? E justamente limitando esse VRIF, né? Então, assim, foi feito um cálculo para estabelecer qual que é o VRIF adequado
para esse motor de passo, né? Então, e o cálculo, ele integra, depende qual drive que é utilizado, que o drive em si tem uma variável, no caso, a variável é 5, esse DRV8825, tem que considerar a corrente máxima do motor, no caso é 1,5, né, esse motor de passo, e a resistência do resistor de detecção, né, que está acima, eu não consegui editar aqui, né? Está acima do trimpote de ajuste, nesse caso 100 ohms. A partir disso, a gente tem essa fórmula aqui e chega num valor X. Esse valor é o que eu tenho que botar o drive, né? Então, a partir de uma chave, eu botei o multímetro, a parte negativa, no negativo da fonte de alimentação, e a parte positiva eu botei uma na chave e no trimpote, né? Então eu consegui manipular esse valor chegando nesse ponto específico. Então o valor em si deu 0,75 volt. Entretanto, é recomendado 70% na utilização desses valores para não exigir muito dos motores e principalmente do drive, né? Então, assim, tanto o eixo X quanto o eixo Y, eles receberam 0,53 volt e a extrusora também na regulação desse drive. Enquanto que o eixo Z, como são 2 motores e tem só um drive para controlar, eu dupliquei praticamente esse valor. Eu apliquei 1 volt, tá? Então, assim, depois que eu conectei os drives, eu conectei os motores, né? Que daí sim é possível conectar os motores de passo. Posteriormente, eu fiz a conexão dos end stops. Aqui já tem a fonte de alimentação conectada a ramps 1.6 e ao Arduino, né? Aqui foi utilizado a fase neutro e terra e conectados à rede, e saiu menos 15 volts e mais 15 volts para o ramps 1.6. Aqui eu tenho a cama aquecida, né, que eu apliquei com a fita Kapton, apliquei o termistor, né, aqui na parte traseira dela, fiz a soldagem do cabeamento também. Então, aqui a gente tem a extrusora, end-stop, motores e termistores conectados. Uma fotinho. Aqui a gente tem um esquemático, né? Esse aqui é a Ramps 1.6, né? Ele tem um esquemático específico e eu editei ele colocando as outras referências, né? Então, assim, esses pontos amarelos são os jumps, né, conectados. Os pontos verdes são os drivers. Os pontos vermelhos são os motores, sendo que aqui é o do eixo X, o Y, o Z. O roxo é a conexão do display LCD, né, através de um acessório que veio no kit, né, que eu comprei. Esse acessório ele é acoplado aqui e é feita a conexão através de cabos flaps entre o acessório e o LCD. O termistor da extrusora é conectado aqui, o termistor da cama aquecida aqui. A cama aquecida aqui, né? Aqui é a entrada de alimentação. Aqui se tiver algum cooler. E aqui a parte da extrusora. Então, assim, a programação. Em relação à programação em Marlin, né? A partir da ideia da Arduino. E, assim, ela é uma programação que ela já é própria para impressoras 3D, né? Só que ela vem, claro, de forma genérica. Então, eu botei um passo a passo aqui com fotos de tudo que eu editei na programação para ser aplicado na impressora Cortex, né? Então, aqui a gente pode ver, nessa primeira figura, o baud rate foi editado, 115.200, né? A velocidade da recepção e envio das informações, o tipo de placa-mãe, que
está acoplada, no caso é a Rambus 1.4, mas serve também para 1.6. Eu defini o nome da impressora, Cortex 3D 1.0, por isso que ela sai na tela LCD e também no software. Defini que só tem uma extrusora aqui e defini o filamento, né, de 1,75. Nessa segunda aqui, eu defini os sensores, né, os termistores que seriam atuantes. Seria o sensor da extrusora e da cama aquecida. Nessa outra tela, eu defini aqui, isso aqui é um ponto importante, que são as dimensões da cama, né? Então, assim, por conta que assim, ó, a cama aquecida ela tem 22 centímetros por 22 de dimensão. Mas ela não vem inteira, ela vem meio cortada. Aí a parte usável dela mesmo é 20 por 20. Eu fui pegar um vidro, eu peguei o vidro também, cortaram errado e veio com 190, né, milímetros de comprimento por comprimento. Aí no fim eu defini essas medidas aqui. O X 187 milímetros, o Y 169. 169 porque eu precisei fazer uma edição em relação à extrusora, né, aquele sistema do Bolden ou do Direct que eu abordei anteriormente. E em relação aos limites, foi definido que o eixo X e o Y eles chegariam no ponto zero, né, que é o home, e a partir dele eles poderiam caminhar 187 ou 169 respectivamente, né, milímetros. Já o eixo Z, eu defini que ele partiria também, que ó, posição mínima do eixo zero, porém ele tem uma altura de 310 milímetros. Eu não achei um jeito útil de colocar o fim de curso do eixo Z, e eu achei que assim seria o suficiente. Nessa parte aqui, tem a questão dos endstops, né, que eles vêm geralmente com false aqui. Com false é quando o sinal do endstop ele é normalmente fechado, né? Ele é normalmente fechado para o sinal. Como esses que eu comprei são normalmente abertos, eu tive que alterar todos aqui para true. E aqui eu precisei alterar também a base dos drivers utilizados, o DRV8825, né? Definir o DRV8825 em cada eixo como o drive de motor. Aqui um ponto muito importante também, que enfim, eu acho que eu colei o errado aqui, porque são 3 pontos, mas eu só tenho 2 na foto. Mas aqui tem a máxima resposta, né? Isso aqui eu usei como base aquele vídeo do RBTech. E esse aqui os steps por unidade que o motor ele atua, né? E conforme se tu colocar errado, né, esses valores aqui, ou ele não vai seguir o exemplo do objeto especificamente, ou ele vai imprimir mais comprido ou mais curto, enfim. Isso aqui tem que estar bem certinho ou no caso da extrusora vai liberar menos filamento do que necessário. Então, existem cálculos que foram feitos para cada um deles, né? E o cálculo do eixo X e do Y, eles dependem dos passos dos motores, bem como as correias, né? E também as polias, né? Depende de quantos dentes tem as polias, de como que é a correia. E isso tudo eu descrevi aqui, né? Como que eu fiz o cálculo. Já o do eixo Z, ele depende de dados do fuso, né? E do eixo da extrusora. O da extrusora, ele tem um cálculo definido, que depende, a única variante, né, dele é o diâmetro da engrenagem da extrusora. Isso eu consegui com o fabricante, né? Que no meu caso aqui foi de 14 milímetros. E ele depende também dos passos do motor.
motor de passo e o diâmetro de engrenagem e o pi, né? Então, a partir dessa fórmula aqui, eu cheguei nesse valor que eu apliquei e foi aceitável. Depois eu posso até alterar para ver se vai melhorar, né, a qualidade. É um dos pontos que pode se melhorar a qualidade, principalmente em relação à extrusora, porque eu vejo pontos na peça de subextrusão, que é falta de filamento mesmo na peça, né? Mas enfim. E assim, ó, o cálculo, né, tanto do eixo X quanto do eixo Y, eles têm, através de da ferramentas, aqui no software Repetier, ferramenta de calculador de correia e ferramenta de parafusos de avanço. E a partir daqui tu tem um auxílio para fazer esses cálculos e chegar aos valores, né? Bom, outro ponto que foi alterado no firmware foi a questão da temperatura, né, do PLA, do ABS, né? Eu defini dois pontos específicos, né, onde a gente edita o hot end, né, a extrusora, bem como a cama aquecida, e também o resfriamento a partir do cooler. E, por fim, eu adicionei, né, defini um LCD para ser atuante também junto com a impressora. E fiz com que o LCD, através da definição do EEPROM settings, fosse possível adicionar as informações diretamente no Arduino, só manipulando o LCD, sem a necessidade de entrar no notebook e passar pela ideia do Arduino, né? Bom, aqui eu dei instruir, né, o software Repetier. Eu já dei uma pincelada nisso lá no início, então eu acho que eu não vou abordar sobre, mas está tudo passo a passo, desde a configuração da impressora, né, até o Cortex, até como fatiar e tudo mais. Beleza? Eu acho que eu finalizei no Repetier. Isso. Aí no Repetier eu finalizei a parte de desenvolvimento. Parte de resultados, né? Então, assim, o resultado efetivo do equipamento teve um primeiro parâmetro com as impressões em mãos, né? Então, depois que eu imprimi, eu tive esse primeiro parâmetro e vi que se realmente funcionou, não funcionou, enfim. Beleza. Foi possível verificar a necessidade de ajuste dos eixos X e Y nos default no uso do Marlin, né? O ajuste foi feito da seguinte forma, através de paquímetro, foi identificado que o eixo X ele apresentou um comprimento de 17,55 milímetros, ao invés de 20, né, conforme o modelo tem. E assim, através de regras de 3 simples, foi possível chegar a um novo valor. E ao fim, esse valor se aproximou muito mais da medida ideal, apresentando 20,5 milímetros, sendo cabível ainda de um novo ajuste, né? Então essa foi a fórmula que eu utilizei, né? Então o que foi editado foi justamente essa parte aqui no firmware. Vem. Esse default access steps per unit, que eu falei que qualquer valor diferente, né, do cálculo em si, tende a mudar as dimensões da peça. E foi isso que aconteceu, né? No caso, no eixo X, Y. No Z, no primeiro momento, ele já estava de acordo. Resultados. Beleza. E o eixo G ele já estava em conformidade. Tá. As peças ainda não apresentam a qualidade adequada, porém é possível visualizar significativa melhoria com todos os ajustes desenvolvidos, tanto na parte mecânica, que foi implementado molas, tensionadoras e fuso ajustado. O fuso estava meio, não sei, ele estava meio bambaleando assim, sabe? Aí eu tive que dar uma manipulada ali um pouquinho no eixo, eu consegui estabilizar ele e isso melhorou bastante a performance. Em relação às molas, é que os eixos estavam patinando às vezes, e eu não sabia o que estava acontecendo, estava patinando.
Aí eu procurei referências e achei uma informação que essas molas seriam interessantes a implementação delas. Comprei, eram centavos elas, e apliquei e funcionou. Funcionou e não tive mais problema. O próximo passo, almejando melhor qualidade das peças, é a substituição da mesa para alumínio e confecção de acessórios de suporte ao sistema mecânico através da impressora, da própria impressora, como eu mencionei anteriormente. Então aqui tem a edição que foi feita, né, no Default Access Steps per Unit, até aqui nem precisava ter voltado lá, mas enfim. Aqui tá os valores que foram entregues, né, e depois eu alterei. Aqui está a impressora realizando o desenvolvimento, o objeto aqui. E aqui eu fiz um gradiente da evolução. Olha só como é que eu comecei lá na primeira impressão, né? E com o passar do tempo, essa aqui foi a última de hoje, né? Essas duas foram as últimas de hoje. Então, assim, apesar de, evidentemente, a qualidade não tá boa, tá bem melhor do que quando começou. Por isso que eu digo que é possível melhorar ainda mais. Aqui eu tenho que deletar. Ah, tá. Esse aqui eu queria ver se eu conseguia, depois da apresentação do projeto, aplicar aqui, sabe? O vídeo. Não da apresentação toda aqui, mas do desenvolvimento da impressora. Pode sim. Tá. Não, Luiz, acho que ali a gente pode tanto colocar esse vídeo aqui, como outra sugestão é tu, quando estiver fazendo mais alguma vez, tu gravar e grava com o celular um vídeo dela imprimindo, se tu quiser, e joga no Drive, e a gente pode colocar o vídeo dela funcionando ali. Acho que ficaria legal. Show de bola. Beleza, então. Vamos fazer essa implementação. Aí, como considerações finais, eu botei assim, ó. Ao fim do trabalho, observa-se que os objetivos iniciais foram concluídos, apesar do autor ter almejado custos iniciais inferiores, conforme eu comentei. A alta frequência da moeda estrangeira, né, impactou diretamente no valor dos insumos para o desenvolvimento. Ainda assim, o valor final do equipamento ficou bem inferior às máquinas vendidas no mercado, fora a capacidade de absorção de conhecimento que o ato de desenvolver um equipamento desses propiciou, né, abrindo olhares para uma fonte de potencial emprego. Muitos obstáculos precisam ser superados, em muitos momentos em que precisaram, né, precisaram ser superados, muitos momentos em que algo se corrigia, porém outro ponto era prejudicado, talvez muito por conta do desenvolvimento simplicista em AutoCAD, que foi o ponto de partida do projeto, né? Eu acredito que se eu tivesse dimensionado melhor, por exemplo, a parte dos eixos ali, principalmente os mecanismos de fixação do eixo e os fins de cursos, eu não teria tanto problema e não teria dado tanta dor de cabeça essa parte para mim. De todo modo, o desenvolvimento da impressora Cortex 3D 1.0 foi empolgante, superador, além de deixar uma sensação de que pode-se ir além. Afinal, com uma mini indústria em casa, a imaginação pode criar. Como objetivo futuro, pretende-se melhorar estruturalmente a impressora, com uma nova mesa, melhorar a mecânica com novos acessórios, melhorar muito a estética da Cortex e, por fim, depois de muito mais experiência e conhecimento específico do equipamento, implementar o sistema remoto com remoção automática da peça pela impressora, tá? Isso que assim, eu estava com essa ideia na cabeça, queria fazer, mas com as primeiras impressões eu vi que não era tão fácil assim, principalmente porque é difícil tirar o objeto dali, às vezes sobra um pouquinho de filamento na extrusora, o que tu já pega no outro objeto e já prejudica o outro objeto. Fora o aquecimento, né, que ela proporciona, porque tem uma cama aquecida, tem uma extrusora que pode dar problema, então teria que trabalhar com uma câmera junto, enfim. Então, né, são um conjunto de coisas que eu fui descobrindo no caminho e que eu vi que de momento, era inviável a aplicabilidade desse fator, mas que no futuro é sim possível. Tá? Bom, Luiz, Então,
Como sugestão de trabalho futuro, só eu botei aqui desenvolver uma impressora 3D remotamente controlável com sistema de remoção